Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha dirigir, conduzir o seu pensamento de acordo com a vontade dele, para que você venha descobrir a razão do viver e, sobretudo, conquistar a felicidade que ele promete através da presença dele, da descida dele na sua vida. Eu queria falar ainda a respeito da alma, porque ela é a razão da nossa estada aqui no mundo, né? A nossa alma. O corpo não. O corpo é apenas um instrumento da nossa alma. Então, quando a alma está alegre, o corpo agradece. Quando a alma está triste, o corpo sofre. Mas tudo isso se passa na alma. Reflete toda a alegria, toda a tristeza, toda a frustração, toda a depressão. Reflete na alma. E a alma é uma substância incorpórea que está, você não toca, você não vê, mas ela usa o seu corpo, ela usa o nosso corpo, ela usa os nossos olhos para verem, ela usa a nossa boca para falar, ela usa a nossa inteligência, ela usa o nosso corpo em geral. Então, tudo que o nosso corpo sofre é resultado do sofrimento da alma, é o grito da nossa alma. Jesus, então, fez a seguinte pergunta para os religiosos, os estudiosos, judeus, que conheciam bem a Torá, o Velho Testamento, os livros do profeta de Moisés e também dos profetas. Os judeus tinham, assim, uma familiaridade muito grande com a Bíblia, o Velho Testamento. Mas Jesus perguntou para eles assim, olha só, ai de vós, condutores cegos, guias cegos, ai de vós. Aí ele faz a seguinte pergunta, insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Porque os judeus adoravam mais o templo, idolatravam o templo, o ouro do templo, e se esqueciam do espírito do templo. Se esqueciam do Espírito Santo. Se esqueciam que, sem a presença de Deus no templo, o templo não valia nada, mesmo sendo coberto de ouro no seu interior. Por isso Jesus disse, insensatos, quer dizer, vocês não pensam, vocês não raciocinam, vocês são emocionais, vocês só pensam no que veem, vocês só curtem o que veem, vocês só trabalham, aspiram o que veem com os olhos físicos. Então vocês são insensatos. Insensato é a pessoa que não pensa, ela não raciocina, ela toma decisões em cima dos sentimentos do coração, da alma. Ai de vós, disse o Senhor, condutores cegos. Então ele diz, insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior, em outras palavras, o seu corpo ou a sua alma que dá vida ao seu corpo? Qual é maior? Qual é mais importante? O meu corpo ou a minha alma que é eterna? O meu corpo que é passageiro ou a minha alma
que é eterna. No versículo em seguinte, no versículo 19, Jesus diz assim, novamente, insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? Que é maior? O altar, ou melhor, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Novamente, Jesus chama os judeus catedráticos, mestres na lei, de insensatos. Eles não pensavam naquilo que eles faziam. Eles não pensavam exatamente o que Deus estava falando na sua palavra. Eles só prestavam atenção naquilo que era depositado no altar, não no altar que recebe e que santifica a oferta. Eu queria que você pensasse nisso, você que é uma pessoa da fé, você é uma pessoa religiosa e tal. Você tem sofrido muito, mesmo crendo em Deus, mesmo carregando a Bíblia para baixo, para cima, debaixo do braço. Você conhece bem a Bíblia, você conhece bem os textos sagrados, especialmente aqueles mais conhecidos. Você os tem como decoreba. Normalmente a pessoa já conhece, os crentes, né? Conhecem de cor e salteado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, etc. E tem uma série de versículos chaves, fáceis de entender, fáceis de interpretar, só que eles não são observados. Por exemplo, as pessoas costumam dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas de descanso, etc. Mas, quando ela olha para a sua vida, quando ela vê com os seus olhos, avalia com os seus olhos a sua situação, ela vê miséria, ela vê problemas familiares, ela vê problemas assim que não condiz com uma pessoa que é sensata e espiritual. Apesar delas dizerem, mas eu fui já batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, tudo bem, você fala em línguas. Mas como é que está a sua vida? Sinceramente, bispo, a minha vida está uma droga. Sinceramente, a minha vida está horrível. Eu não tenho prazer em viver. Eu não tenho prazer em viver. A minha alma tem sofrido aos montes. Mas por quê? Então, por que você confessa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo? O que está errado? Seria a palavra de Deus? Não, claro que não. Então, o erro não está na palavra. O erro está naqueles que ouvem a palavra e não a têm como um referencial na conduta da sua vida, da sua própria alma. Porque quando a gente prioriza a alma, a gente prioriza o Senhor em primeiro lugar. Quando a gente coloca a alma muito além do nosso corpo, então é porque a alma é a que tem sede e fome de justiça. A alma é a que tem sede e fome de Deus. O rei Davi, ou os salmistas eles dizem assim, Senhor, a minha alma tem sede de ti. A minha alma. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
tomarei o cálice da salvação. Não é tomar o cálice de vinho, não é tomar um cálice de água, não é tomar alguma coisa física, mas tomar o cálice da salvação. E invocarei ao Senhor na presença de todos. Então, você verifica que quando o pensamento não é conduzido pelo Espírito Santo, o pensamento se torna refém da alma, que é ambiciosa, cobiçosa, desejosa das coisas desse mundo. A alma deseja conforto, a alma deseja prazer, alegria, dinheiro, poder. A alma almeja satisfação do seu corpo. Ela almeja que o seu corpo seja devidamente atendido em todas as suas necessidades. E ela pensa assim: se o meu corpo tiver de tudo, então a minha alma estará feliz. Só que você sabe que normalmente os que têm dinheiro, os ricos, é que se matam. As pessoas que têm alguma coisa é que se matam. A semana passada eu falei que uma senhora comprou um belo apartamento de última geração no centro de Miami, e ela tinha um palácio naquele apartamento, uma cobertura. E aí o que aconteceu? Embaixo são lojas de grife, é um shopping maravilhoso e tal. E ela então, que fez? Ela, depois que montou o apartamento, fez do seu apartamento um palácio, ela se jogou lá de cima. E aí perdeu a vida. Por quê? A polícia foi verificar, aquela senhora morava sozinha, ela era uma mulher só, ela sofria de depressão, ela sofria horrores de depressão, muita depressão, e ela não aguentou, se matou. Quer dizer, tinha tanto dinheiro, mas não valeu para nada o seu dinheiro, porque ela não descobrira, ninguém falou para ela que a alma dela que estava sofrendo depressão, porque todo o dinheiro que tinha, tudo que ela possuía, não conseguia satisfazer a sua alma. Amiga e amigo, quem é inteligente, quem prioriza a salvação da sua alma, que está perdida nesse mundo, isolada de Deus, abandonada, quem prioriza, quem busca, as pessoas que buscam a Deus, se buscarem o ouro, se buscarem a oferta, estarão buscando prazeres para tentar minimizar a dor da alma, mas não vai resolver o problema da alma. O problema da alma só se resolve com Deus. E só a palavra de Deus sustenta a alma. Enquanto eu falo da palavra de Deus para vocês, eu tenho certeza que eu estou trazendo o alimento que vai ao encontro da necessidade das suas almas. E se você é uma pessoa que pensa, não é insensata, ao contrário, você é sensata e tem os seus olhos abertos, atentos, os olhos espirituais, então você vai procurar investir na sua alma muito além do que você tem investido no seu corpo. Porque o corpo fica por aí, mas a alma é eterna, ela não morre. Não pensem aqueles que querem se suicidar, que tirando a vida, a alma vai sossegar. Não, não vai mesmo. Aí é que ela vai entrar no tormento eterno. Essa é a realidade que ninguém quer falar, mas isso é verdade. A pessoa que se mata, pelo que a Bíblia fala, ela está condenada eternamente, ao tormento eterno. Judas Iscariote se matou. Judas é um exemplo de que tinha a sua alma falida. O seu corpo tinha regalias, porque ele roubava, ele era ladrão,
Ele era injusto e ele procurava reservar dinheiro para o seu futuro. Acabou se matando com todo o dinheiro que tinha. Por quê? Porque a sua alma estava deficiente, estava doente, estava enferma, estava cancerosa. E aí ela não aguentou e ele acabou se matando. Ora, é isso que tem acontecido. A pessoa que se mata, ela se mata para tentar aliviar a dor da alma. Então, se é a alma que sofre, vamos investir na alma. Isso é questão de inteligência. Isso é questão de sensatez. Isso é questão de olhos espirituais atentos. Quando falamos ontem sobre a alma vivente e espírito vivificante, é isso. Quem dá atenção à alma é espírito vivificante, porque o espírito vivificante, ele dá vida para outras pessoas, porque a alma dele ou a alma dela está satisfeita, está feliz da vida. Agora, enquanto a pessoa é alma vivente, ela não sabe o que é alegria, paz, ela não conhece o que é a salvação eterna. Ela não sabe o que é tomar o cálice da salvação. Ela não sabe o que é agradar a Deus, o que é louvar a Deus. Às vezes a pessoa até fala em línguas, mas fala em línguas inspiradas pelo inferno, pelo diabo, porque são línguas realmente estranhas até para Deus, porque são línguas satânicas. E essas pessoas sofrem muito, elas sofrem demais, elas estão desesperadas. Você, por exemplo, que está me assistindo e que tem sofrido horrores na sua alma, você já foi na igreja, você fez corrente, você fez isso, você fez aquilo outro, você já fez das tripas coração, mas a sua alma continua desesperada. Sabe por quê? Sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Sabe por que a sua alma não foi salva ainda? Porque você não entregou essa alma para Jesus. Essa alma é o seu coração. E enquanto o seu coração estiver numa pessoa ou em coisas dessa vida, a sua alma vai continuar sofrendo. Ela vai continuar sendo atormentada. O seu corpo pode ter de tudo, mas a sua alma vai continuar sofrendo. Até o momento em que você se der conta e disser, não, peraí, o mais importante não é o meu corpo, o mais importante é a minha alma. Então eu vou pegar a minha alma, o meu coração, e vou colocar no altar. Essa é a razão da fogueira santa de Israel. Se você é sábio, se você é sensato, pensa, raciocina, é inteligente, sábia, então você há de convir que a sua alma é mais importante do que o seu corpo, porque o seu corpo, cedo ou tarde, com o tempo, vai deteriorando e um dia vai descer a cova e vai apodrecer. Mas a sua alma não. Sua alma não pega fogo, sua alma não morre, a sua alma é eterna. Então vamos cuidar da alma, gente. Cuide da sua alma. Porque se você não cuidar da sua alma e morrer, a sua alma vai para o inferno, para o tormento eterno. E o sofrimento que a sua alma tem tido aqui na terra é nada em relação ao tormento lá no eterno, no inferno. Veja o que Jesus fala naquela história, naquele fato, naquele acontecimento do pobre e do mendigo Lázaro e do rico. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, porque ele cria no Deus de Abraão. Mas o rico, ele não dava a mínima para Deus. Morreu e logo foi sepultado. E em seguida, diz lá, Jesus fala assim, no inferno, estando em tormento, Jesus viu isso acontecer. Esse fato aconteceu lá na Babilônia. Lá na Babilônia. O rico tinha muito dinheiro, vivia ostentamente. Agora, depois que morreu, a alma dele foi para o inferno. E quando a pessoa morre sem ter a sua alma salva, é irreversível. Não tem como mudar essa situação. Não tem como.
Não há como mudar. Então, você que me assiste nesse momento, avalie a sua alma, a situação da sua alma. Qual é maior na sua vida? O que é maior? O que é mais importante na sua vida? A sua alma ou o seu corpo? Jesus perguntou àqueles fariseus hipócritas: qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta, que empodera a oferta, que recebe a oferta? Qual é maior? O ouro que cobre o interior do templo ou o templo que santifica o ouro? Então, cada um tem que avaliar a si próprio para ver e determinar o seu futuro de acordo com a sua inteligência, sabedoria, inspirada na palavra de Deus. O que é maior, minha amiga e meu amigo? O que é mais importante? A sua família ou a sua alma? O que é mais importante? O seu dinheiro ou a sua alma? O que é mais importante? O seu sucesso, a sua beleza. O que é mais importante? O que você vê no espelho ou o que está dentro de você, que é a sua alma? A alma é eterna, não se esqueça. A alma não morre, é imortal. A alma é imortal. O corpo não. O que é mais importante? Se você entende bem o que eu estou falando, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se você compreende, caiu a ficha para você, é porque o Espírito Santo está alertando. Que Deus tenha compaixão daqueles que, infelizmente, têm sido insensatos e cegos e estão valorizando mais o seu corpo do que a sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.